Olá a todos, como estão? Espero que bem, comigo tudo bem também. Agora nós temos efetivamente a aula com o primeiro capítulo do livro, iniciando de fato o conteúdo. Então seguimos naquela ideia de algumas aulas gravadas e quando a gente perceber mais interessante, a gente faz aula síncrona, né? Com o objetivo nem sempre possível de ser o mais objetivo possível para não gerar vídeos tão longos. A aula síncrona, na síncrona teríamos ali aula de 1 hora e meia. Vou tentar fazer os vídeos aí de 1 hora, 1 hora e meia. Como eu havia comentado, é óbvio que não dá para contemplar todo o conteúdo numa aula dessa. E muitas vezes não é necessário, né? Tem alguns pontos ali que a gente pode deixar. E tem pontos também que aí eu vou passar para vocês, geralmente como atividades, como vai ser já nessa aula de hoje, tá? Até para não ficar uma aula tão extensa. Muito bem, introdução a sistemas distribuídos. O que a gente vai ver nesse capítulo? A conceituação a gente já viu rapidamente ali na motivação, na aula passada. A gente vai se aprofundar um pouco mais, fazendo referência aos mesmos conceitos, mas dando uma olhada em cada ponto ali da definição. Mas principalmente a gente, né, nessa parte a gente apresenta as características, né, de um sistema distribuído, quais são as metas, o que um sistema distribuído precisa ter para de fato ele funcionar e ser um sistema distribuído. E aí também a gente chega ao ponto de classificar, identificar atuais, principalmente atuais sistemas distribuídos, é aí que vai ficar a atividade de vocês, porque no livro ele já tem, é, bem, como tudo na nossa área, né? Dizer, na disciplina, mas na área em geral, a coisa é muito dinâmica. Então, no livro, por exemplo, pelo menos esse em português, né, o inglês já tem, mas esse português, por exemplo, ele não fala de cloud computing. Acho que não fala de nuvem, né? Não fala de IoT, né, que é a internet das coisas. Então isso aí eu vou deixar como um trabalhinho de pesquisa para vocês, mas vai estar descrito lá no Siga como atividade. Tá? Então a gente vai focar aqui mais na identificação, principalmente das características desses sistemas distribuídos. Então, fazendo uma retomada aí, fazendo o link até com a aula passada, tomando conceitos e um breve histórico. Então, quando, como e porquê, né? Então, quando mais ou menos que surgiu, como é que aconteceu e por quê, né? Qual a necessidade? Necessidade a gente já, eu acho que já reforçou e já motivou bastante na aula anterior. Então, até meados dos anos 80, computadores eram grandes e caros, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Então, apenas grandes empresas, grandes universidades, centros acadêmicos e bancos, né, que sempre tiveram bastante dinheiro, podiam adquirir esses computadores e, além de investir bastante, devido às limitações de comunicação, eles trabalhavam de forma isolada. E, como a gente bem sabe também, a nossa rápida história da computação, rápida tanto no sentido de que ela é recente, mas que também que ela evoluiu muito, né? Que nada na história da humanidade evoluiu tão rápido como a tecnologia da informação aí, em menos de 100 anos ter chegado onde chegou. Mas dois pontos a gente já destacou, que é a primeira evolução do hardware, né, do desempenho dos computadores, principalmente em termos de processamento, né? O que se tinha ali nos anos 40, 50, 60, hoje que qualquer dispositivo tem milhares, milhões de vezes mais de poder de processamento. E também o avanço das redes, né? Tanto das redes locais quanto das redes da internet, né? Das redes mundiais. Então, isso levou a um processo natural de você agregar potência, poder de processamento, né? Facilitado por uma comunicação que hoje também é extremamente rápida. Então, o que tínhamos no passado? Como tem aqui no último tópico, nós tínhamos sistemas centralizados, sistemas
até então isolados, né? Mas principalmente centralizados. Ah, professor, não existe mais sistema centralizado? Existe bastante, né? Tanto coisa nova, que já não é tão comum, mas como sistemas legados, né? A gente não vai dizer que com toda essa evolução, o que se tinha construído para trás foi jogado para fora de uma hora para outra, jogado fora de uma hora para outra e substituído por novos sistemas. Não é tão simples assim, né? Se você imaginar essas grandes empresas, vocês pensaram que é um sistema bancário. Ah, eu fui no Banco do Brasil e eles usam aquela tela preta. É, tem tela preta no Banco do Brasil, na Caixa, nos Correios. Aí eu parece que vou falando de empresas públicas, né? E eu, quando trabalhei no Detran, foi tela preta por muito tempo. Só que a migração desses sistemas não é coisa tão simples, né? Um, um exemplo bem prático, né? Quando eu trabalhava no Detran, a gente fez uma migração e não foi de sistema, só foi uma migração de hardware. A gente saiu do mainframe para um RISC e isso a gente precisou de 1 ano para fazer. Isso migrando mesmo o sistema. Então tem bastante coisa ainda centralizada, sim, principalmente devido a esses legados. Mas, sim, o que comanda, o que está na crista da onda e o que se demanda, na verdade, né, por moda ou qualquer coisa do tipo, são os nossos sistemas distribuídos, em contraponto aos centralizados. Por que sistemas distribuídos? É o que eu acabei de falar, não é questão não, vamos fazer porque é legal, fazer porque está na moda, porque o mercado está pedindo. Não, é que da forma como o mundo funciona hoje, esses sistemas, eles naturalmente necessitam ser distribuídos. Né? Trago alguns exemplos aqui: sistemas acadêmicos, navegação web, sistemas de monitoramento, né? Sistemas de monitoramento, por exemplo, na agropecuária, né? Você tem vastos espaços aí monitorados e isso precisa trabalhar de forma distribuída e colaborativa. Sistema acadêmico eu coloquei, né, só também como uma brincadeira do nosso cigarro, né? Parece tão óbvio, mas é importante a gente reforçar, né? A gente usa o sistema ali diariamente como o sistema do IFC, ele está hospedado na reitoria, algumas partes às vezes a gente hospeda no próprio campus e a gente tem uma instituição de 15 unidades, 16 com a reitoria, acessando esse mesmo sistema e não poderia ser diferente, né? Qual o grande problema quando a gente não tinha isso? Cada campus tinha o seu sistema, seja um sistema caseiro, um sistema legado dos campos mais antigos, ou coisas que nem se aproximavam de um sistema, eram simples planilhas aí que a gente fazia para controlar os diários de classe, frequência e notas de vocês, os alunos. Isso era um problema terrível, né? Você tinha uma única instituição e você não tinha informações consolidadas, você não conseguia um relatório de quantos alunos tinha no instituto, né? De forma automatizada, obviamente, era todo manual. Você não conseguia um relatório de número de aprovações, de evasões, de formações. Então, não tínhamos o sistema. Então, para que exista esse sistema, ele necessariamente precisa ser distribuído. A outra justificativa é desempenho, né? A gente viu também rapidamente ali na primeira aula que algumas tarefas, e cada vez mais, né? Exigem um grande poder de processamento. A gente citou ali o caso do renderização de filmes, processamento de dados extraterrestres, de dados vindos de satélite, de dados relacionados ao tratamento de doenças, que é um volume de dados gigantesco e que simplesmente não é possível, ou seria possível numa escala muito grande de tempo, ser processado localmente. Então, graças a essa possibilidade de se distribuir processamento, a humanidade teve a possibilidade de processar volume de dados antes impensável. E aí, claro, obviamente, traz nesse terceiro tópico aí o desempenho versus custo, né? Então você já não precisa investir tanto para obter um desempenho maior.
adequado para operar em ambientes de larga escala, inspeção geográfica de usuários e recursos, né? Agora com o home office oficializado, né? Que já existe há um bom tempo, mas isso aí se torna ainda mais evidente, né? Tem muitos amigos que vários seguiram a carreira acadêmica como eu depois da faculdade, mas muitos se mantiveram no mercado. E muitos, né, nessa pandemia passaram a trabalhar em casa e as empresas viram que deu certo e passaram a ser contratados para home office. Então, o que é mais legal, que também já acontecia, né? Não é a pandemia que trouxe isso, mas evidenciou e aumentou consideravelmente. Vários amigos começaram a receber propostas de empresas de todo lugar do mundo, né? Então, isso aí é bastante interessante e muito característico da nossa área também. Algumas aplicações são críticas, né? O que isso quer dizer? Que se você tem um sistema centralizado, como era no passado recente, a gente fica muito mais suscetível a um crash total, né? Porque se alguma coisa ali para, seja um problema no hardware, seja um problema de comunicação, um problema do sistema, um acidente, uma falta de energia, enfim, qualquer coisa que afete o funcionamento, você tem todo o seu sistema comprometido, né? E distribuído a gente consegue minimizar esses impactos. É tanto que, né, também a gente falou isso, é muito raro algum desses grandes sistemas que a gente usa hoje em dia, ele se tornar indisponível, né? Pode ter uma quedinha outra ali, se tornar mais lento, né? Imaginem, a gente citou de WhatsApp, de Face, de Insta, que é muito raro. Imagine um Netflix da vida, né? Que tem um volume de dados absurdo, uma quantidade de usuários também gigantesca em todo o mundo, né? E a demanda deles é incrível, né? E mesmo assim, eu não vou dizer que sou um dos grandes usuários, mas já assisti bastante coisa no Netflix e continuo assistindo. E pouquíssimas vezes eu senti qualquer sinal de falha ou de instabilidade no sistema, né? Então, o Netflix é outro grande exemplo. Falemos de escalonamento, né? Escalonar é você ampliar. De alguma forma, você percebe uma demanda maior para o teu sistema e você precisa ampliá-lo, né? A sua, digamos, o seu desempenho, a sua disponibilidade, seja em termos de processamento, de memória e de armazenamento, né? Geralmente vem tudo junto. Mais armazenamento, mais processamento, mas geralmente é um pacote completo. Então, o que você faz nesse teu servidor? Você adiciona mais recursos, memória, CPU, disco, em um único nó para permitir que ele atenda o aumento da demanda, né? Isso ainda é muito comum. A gente faz isso, inclusive, em casa, né? Começa a perceber essa necessidade e vai ampliando. Então, esse seria o escalonamento vertical. Em sistemas distribuídos, a gente vai comumente lidar mais com escalonamento horizontal, né? Veja que o vertical aqui a gente mantém a mesma máquina, ela só vai aumentando em termos de recursos, né? De processamento, mas não só processamento, em termos de recursos. Já no escalonamento horizontal, o que a gente tem? A capacidade de processamento e armazenamento é aumentada por meio de adição de novos nós no cluster. Então, você acrescenta novos nós, né? Novas máquinas, novos servidores. A escalabilidade horizontal é a opção mais barata e flexível, porém possui uma maior complexidade. Então, está aí mais um contraponto entre sistema centralizado versus sistemas distribuídos.
a gente percebe que esse tipo de escalonamento, em termos de complexidade, dá para dizer que nada, né? No máximo ali você vai ter que parar o sistema, fazer os ajustes ali de hardware e ligar o sistema novamente. Aqui não, aqui você está acrescentando novos nós, então você vai ter todo o cuidado com a distribuição de dados a serem processados, a distribuição do próprio algoritmo, então a coisa já não é tão simples assim. Dificuldades em sistemas distribuídos. Então, já fiz o link ali do slide anterior com isso. O compartilhamento. Não é? A partir do momento que você tem um sistema centralizado, isso aí é totalmente transparente, né? Então, os dados e o processamento vai estar localizado sempre no mesmo nó. Mas aí, a partir do momento que você começa a acrescentar nós para que contribuam no teu sistema, você precisa partilhar os dados e distribuir nesses nós, bem como o processamento deles, né? O teu sistema, o teu algoritmo, ele tem que ser distribuído. E isso leva ao quê? Ao segundo ponto, complexidade de codificação. Vocês têm uma disciplina que acho que é na 8ª fase, que é de programação paralela. Até o nome é esse, programação paralela, multicore, alguma coisa assim. Então você começa a pensar no desenvolvimento de algoritmos que processem paralelamente. E aí vocês vão ver que a coisa ela se torna um tanto mais complexa, né? Você pensar no algoritmo, você desenvolver o algoritmo, né? As linguagens trazem grandes facilidades para isso, mas a complexidade aumenta relativamente. E o terceiro ponto de dificuldade é descoberta de serviço, como localizar os serviços e depois como invocá-los, né? Então não é tão simples assim, você cria um monte de serviços, estão lá disponíveis, vamos utilizar. Então, primeiro você precisa saber que ele existe, você precisa publicar, né? Você precisa controlar toda a questão de segurança de como utilizá-lo e divulgar como a forma de utilizá-lo, né? O que você precisa passar, o que você tem de retorno. Então isso aí também evoluiu bastante. Eu acho que o grande gancho aí nessa mudança foram os web services, né? O serviço web, que também o SOAP ali a gente vai estudar mais para frente. Acho que foi o primeiro grande caso de sucesso, mas hoje a gente tem ferramentas, tem tecnologias ainda melhores do que padrões ainda melhores que o SOAP, sendo o REST o mais conhecido deles. Mas ainda assim é um problema a ser trabalhado em sistemas distribuídos. Trouxe rapidamente aqui o conceito que a gente já viu, acho que 2 vezes o slide passado, mas só para a gente pontuar mais algumas coisas que vão derivar na continuidade do assunto, né? Trago mais uma vez o Tannenbaum, porque o livro está aqui do meu lado, então eu acho que faz todo sentido, até porque ele também segue algumas coisas a partir daí. Então, só relembrando, sistemas distribuídos, coleção de computadores independentes para que os usuários se apresentem, que para os usuários se apresentam como um único sistema. Então, a gente, mais uma vez, tem computadores independentes, computadores autônomos. E muitas vezes eles podem não necessariamente só fazer isso. O sistema sempre se apresenta como sendo único e não sendo precisa colaborar. Nenhuma premissa é adotada em relação aos tipos de computadores e de conexão. Esse é um dos poderes dos sistemas distribuídos, né? Isso aí remete ao que a gente falou lá do Middle, que é um assunto que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas, de fato, eu acho que bem, coloquei aí, né? É um dos grandes poderes do sistema distribuído, de você poder abstrair, porque antes, quando a gente pensava em distribuir, né, e aí a gente pode remeter um pouco a cluster, que também foi a grande mudança ali para você trabalhar com sistemas multiprocessados, mas ali havia sim uma preocupação em padronização de hardware,
sistema operacional, do próprio sistema, da linguagem, né? Rapidamente, né, caso vocês não saibam, mas é possível que saibam, você tem um serviço web, é muito natural que uma aplicação feita em Python converse com outra em JavaScript, converse com Java, em PHP, então independe de linguagem. Né? E isso há pouco tempo, né, pouco mais de uma década, isso não era possível. E sistemas distribuídos, né, uniu todas essas tecnologias para trazer essa, que é uma das grandes vantagens, né? Você, dentro desse sistema, dá essa transparência ao usuário e não precisar se preocupar com essas questões. Sistemas distribuídos têm como cliente usuários e aplicações, né? Então, você, usuário, que é o mais comum para a gente, acessa naturalmente ali uma aplicação web, por exemplo, mas também esse mesmo sistema, essa mesma aplicação web, ela pode fornecer serviços para outras aplicações, né? Uma consulta de uma base que você precisa para resolver o teu sistema. E isso são aplicações distribuídas conversando uma com a outra. E aí, né, mais uma vez, é o que esses serviços web trazem para a gente. Um sistema distribuído deve ser continuamente disponível, ao menos na teoria, porque não é tão simples assim. Toda manutenção, trocas, conceitos, novas funcionalidades devem ser transparentes aos usuários e aplicações. Agora, pouca gente falou, num sistema centralizado, né, se você precisa fazer uma manutenção para escalá-lo verticalmente ou, né, algum problema, queimou uma fonte, estragou um disco, memória, enfim, qualquer pane, você tem que parar e o sistema, naquele momento, vai ser perceptível que ele parou de funcionar. E o sistema distribuído, pelo menos em teoria e na prática é possível, não tão simples, mas é possível, todas essas manutenções, ampliações devem ser imperceptíveis para o usuário. Né? A gente falou agora há pouco do Netflix e citamos anteriormente nas outras aulas esses grandes serviços que praticamente todo mundo usa, né? Google e WhatsApp principalmente. As redes sociais tem bastante gente fora. Mas vocês imaginam que o Google não dá problema? Que não queima a HD do Google? Não. Eu vi uma vez, a gente não sabe mais se é fake ou o que não é, mas eu acho que era verdade sim. Pois eu posso até procurar um vídeo de um, sei lá, data center do Google, onde ele mostrava ali robôs intermitentemente trocando HDs ali em tempo real, HD estragando e substituindo por um novo. Né? Você tem milhares, milhões de discos ali funcionando o tempo todo e obviamente estragando também. E isso pra gente é imperceptível, né? Você imaginar que tem HD estragando e perdendo o dado ali e ele já automaticamente recuperando. Então isso é uma característica e deve ser preservado no sistema distribuído. Às vezes nem sempre possível, até porque o custo disso é consideravelmente alto. O MIDRE oferece uma visão única do sistema para outras aplicações, para os usuários, bem como dá suporte a computadores, sistemas operacionais e redes heterogêneas. Né? O que a gente falou aqui anteriormente, que é um dos grandes poderes dos sistemas distribuídos, poder deixar isso, tirar essa preocupação do programador, né? De quem está desenvolvendo o sistema, de não ter que ficar preocupado com a arquitetura que o sistema vai rodar, se o número inteiro lá tem 8 bits ou 16 bits. E acreditem, era uma necessidade no passado e hoje isso se torna transparente para nós. Falhas nos sistemas. Como é que sistemas distribuídos e não distribuídos encaram isso, né? No sistema não distribuído, ou falha tudo ou falha nada, né? Ou tudo está funcionando 100%, ou qualquer coisa que deixe de funcionar vai parar o sistema por completo. E nesse exato momento, o usuário percebe essa falha. Mais uma vez eu remeto ao Detran, né? E talvez remeto outras vezes, porque foi minha última experiência no mercado.
A gente tem um sistema, ou eles têm, né? Eu tinha um sistema extremamente utilizado, né? Necessário, essencial e usado ali 24/7, né? O dia todo, todos os dias da semana, pessoas consultando CNH, se tem ponto, licenciando o carro, pagando multa, etc. E antes da gente fazer a tal da migração, tinha um mainframe, uma máquina antiga, que dava muito problema. E no momento que parava, e geralmente em momentos de pico, né, durante o dia, aumentava a demanda, o computador não aguentava, era parar e começava o usuário ligar e ligar e ligar até que aquilo ficou insustentável. Então, no sistema não distribuído, isso acontece e vai acontecer sempre. E é difícil você evitar. E o custo, né, para se evitar isso é muito alto. Né? A gente viu uma solução para disco, né, com os RAID ali na aula passada, mas não é só disco que falha. Né? Então, você ter redundância para essas máquinas se torna algo muito custoso. Estratégia de recuperação, fechar e abrir novamente. Né? É uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Né? Você só tem ali para recuperar, não tem o que fazer. Né? Jogar para outro, atender em outro nó, não está centralizado. No sistema distribuído, a falha pode e deveria ser parcial. Né? Você pode até ter uma perda de desempenho, alguma instabilidade ali, mas não necessariamente ou afetar uma região, mas não deveria afetar o sistema como um todo. A falha pode não ser percebida pelo usuário, na maioria das vezes não é. E aí as estratégias para lidar com essas falhas, elas são inúmeras. E, obviamente, são estratégias mais complexas. E a gente vai ter um capítulo lá, se não é o último, é o penúltimo, para falar só sobre isso. Então, isso é lá no final da disciplina. E aí a gente chega no ponto que eu acho que é o mais importante dessa introdução, né, que seria o ponto inicial para se pensar de fato agora num sistema distribuído, né, para dizer, olha, você vai desenvolver, a tua empresa precisa de um sistema distribuído, precisa que seja distribuído legal, tá? Então você vai ter que atender, digamos, cumprir essas metas para que de fato você tenha um real sistema distribuído. E essas metas são 4, né? A gente olha assim, parece algo bastante simples. Algumas coisas talvez sim, outras nem tanto. Mas as metas são essas aí: acesso aos recursos, transparência, ser aberto, escalabilidade. O próprio nome aí, eu tenho certeza que para vocês já dá uma bela ideia, né? Do que seria acessar os recursos. Então acessar os recursos, ok, professor, dá para entender. Transparente, a gente já falou bastante de transparência. Isso é necessário. Ser aberto, aí talvez gere alguma dúvida. E escalabilidade, eu acho que é o mais óbvio. Aí a gente está voltado mais pro hardware. Tá? Então vamos dar uma olhada nesses 4 pontos. Então, a primeira meta, acesso aos recursos. A principal meta é facilitar acesso a recursos de forma eficiente e controlada para os usuários, né? Que aí são pessoas ou aplicações, impressoras, armazenamentos, computadores, histórias de arquivos. Um compartilhamento de recursos é algo que se torna natural em uma rede, em um sistema colaborativo. Também já é algo extremamente comum e que vem evoluindo de certa forma. O grande ponto realmente sabe, professor, não tem nada demais, é comum. De fato, né, se tornou algo muito natural. Por exemplo, impressora, né, que tem aí como exemplo. Compartilhamento de impressora. Quando não se tinha a possibilidade das impressoras de rede, impressora compartilhada, né, praticamente cada usuário de impressão precisava ter a sua, ou precisava levar o arquivo até um servidor de impressão e ir lá imprimir. Então isso aí traz bastante economia, né? Então você tem
Você pega ali no IFC mesmo, você tem uma impressora para todo um setor, às vezes para toda uma área ali. Então isso permite principalmente economia. Mas aí o que eu ia falando antes, um grande ponto que se traz, um grande alerta que se traz no compartilhamento, ou na possibilidade de acesso de recursos, são as questões de segurança, né? Tanto relacionado ao acesso indevido, à privacidade dos dados, privacidade dos usuários, também como abuso de recurso, né? Então, você compartilha uma impressora e aí qualquer um pode usar o quanto quiser. Você compartilha armazenamento, e aí, né, se não tiver um controle cota, alguém pode abusar e usar todo o espaço. Mesma coisa o processamento. Então, é simples, é comum, né? Simples no sentido de que se tornou natural, né? Então é mais comum, mas exige um controle aí bem rígido e bem controlado. Controle bem efetivo. E aí isso chega hoje aí algo mais recente em sistemas colaborativos, né? Em que se permite trabalhar de forma colaborativa. Até mesmo o Visual Code, eu não vi isso em outro IDE, mas quando a gente trabalha com programação, o Visual Code hoje tem mas ele é bem recente, um plugin que permite a gente programar de forma colaborativa, né? Mais de um acessando. Testei com um amigo esses dias, é muito legal, né? Você trabalhar num projeto comum para orientar um aluno, né? Tirar uma dúvida, a pessoa está dando erro no código aqui, agora a gente de casa consegue acessar o mesmo código ali e corrigir. Ou sistemas, né? Mais tradicionais, né? Mais popularizados, também trouxeram bastante facilidade, como é o caso do Google Docs, ou da Microsoft, 365, não sei, enfim, o Office da Microsoft, ou o próprio GitHub, né, tão comum, tão popular na nossa área. Mas o Google Docs traz uma facilidade tremenda, né? O que era no passado e no passado recente, você trabalhar de forma colaborativa num documento, né? Num documento ou uma planilha, né? Você mandava, criava um documento, tinha um grupo ali, só revisem aí, dê uma olhada, revisem, façam seus apontamentos. Cada um fazia a sua revisão, seus apontamentos, aí você recebia, cada um recebia uma versão e tinha que compilar tudo aquilo, ver o que sugeriu, o que o outro sugeriu, dava para juntar. Agora, se no único documento você faz ali, todo mundo tem acesso. Então, nossa, o Google Docs é uma coisa para trabalhar de forma colaborativa, é uma coisa fantástica. E aí, dentre tantas outras ferramentas. Então essa seria a primeira meta, né? Você pensar de forma organizada e segura, obviamente, o acesso aos teus recursos. Transparência. Aí volta ali principalmente a questão do middleware, né? Eu acho que reforço mais uma vez que é uma das grandes características dos sistemas distribuídos. Esconder do usuário o fato que o processamento e os recursos estão fisicamente distribuídos por diversos computadores, né? Não só distribuídos em máquinas diversas, mas distribuídos geograficamente, mundialmente, na maioria das vezes. O usuário deve enxergar o sistema como único. Aqui eu tenho um vídeo que eu sempre, se possível, trago nessa ou em outra disciplina. Quando se encaixa, eu trago, que eu acho muito legal, mas não vou rodar aqui, depois vocês conseguem, através do slide, acessar. Mas é um trecho ali de uma série britânica, IT Crowd. Vocês assistiram, se não, é muito divertido. É uma série nerd, mas que é voltado para a nossa área. Mas não vou rodar aqui, depois vocês rodam em casa. A transparência a gente pode subclassificá-la em diversos tipos, né? Como tem aí à esquerda: acesso, localização, migração, mobilidade, desempenho, replicação, concorrência e falhas. Então vamos dar uma olhada bem rápida em cada um desses tipos de transparência. Acesso, esconder as diferenças para a representação dos dados, né? Então, muito naquele sentido, mais uma vez que o middleware traz, da aplicação não se preocupar de como os dados são representados em diferentes arquiteturas e sistemas operacionais.
né? Vocês que estudaram arquitetura e estudaram sistemas operacionais, vocês saibam que cada um trabalha de uma forma. Até a forma como as operações são realizadas, né? As operações de soma de ponto flutuante. Vocês viram isso bem? Lembro muito mais do que eu, que vi há 20 anos. E, mais uma vez, quando se programava para diferentes sistemas operacionais, você tinha que ter essa preocupação em cada um deles, né? Saber como é que funcionava. E dessa forma, um sistema operacional, um sistema distribuído, ele deve te dar essa transparência e você, como programador, não se preocupar com esse detalhe, né? Um outro exemplo aqui, conversões para nomes de arquivo e sua manipulação em sistemas operacionais. Então, cada operacional também, cada sistema operacional, cada SO tem a sua convenção. Localização, esconder a localização dos recursos. O usuário não consegue determinar onde o recurso está localizado e não deve, né? Não deve ter essa preocupação. Então, quando a gente acessa o site do IFC, a gente não sabe, está lá no laboratório acessando, se ele está ali embaixo na TI ou se ele está na reitoria ou em outro campus, né? A mesma coisa o cigarro. E o site, inclusive, não sei se todos os campos, muito até foram migrados para a reitoria. Então, a transparência de localização, você saber se aquele serviço está próximo de você ou não, é uma preocupação que não deve existir. Outra transparência que deve ocorrer é de migração. Esconder que um recurso pode ser mudado de localização, né? Nesse realmente trago até de novo o exemplo, né? A gente antes que videira realmente não sei, mas aí eu falo para o Freiburg que eu estava antes, a gente tinha a nossa página web ali localmente, mas a infraestrutura de TI nossa era bem limitada e em determinado momento a gente resolveu jogar para a reitoria. Ninguém percebeu isso, né? Então, desde site a outros serviços, então a migração é essa possibilidade de você fazer essa mudança sem que seja percebida. Mobilidade pode gerar uma confusão com migração, mas não é. O sistema não é, o caso aí não é o sistema que está se movendo, né? E que a gente esconde a mudança de localização enquanto os recursos estão sendo acessados. Então, se você está ali, por exemplo, no IFC ou pela cidade, se locomovendo, ou usando um Wi-Fi ou um 3G, ouvindo música no Spotify, coloquei rádio online, né? Mas no Spotify, você não percebe quando você desconecta de uma rede e conecta de outra. Então, você está se movendo, acessando o mesmo sistema, mudando de conexões e ele se mantém funcionando, né? Sem nenhuma interrupção. Com música seria mais chato ainda. Desempenho, essa transparência ela é bastante útil e relativamente comum e necessária. Permite que o sistema seja reconfigurado para melhorar o desempenho de acordo com a carga, né? Então, grandes servidores e serviços, principalmente que têm até a questão de sazonalidade na sua demanda, precisam ter essa característica e atender de forma muito imediata. Coloquei aqui o sistema do Enem, vocês devem ter passado por isso, né? Ao longo do ano, pouco acesso no período, um acesso extremo, mas em termos de Brasil, algo que é muito comum é o sistema da Receita Federal. Geralmente dá gargalo ali nos 2 últimos dias, no último dia, e os caras têm que aumentar de forma transparente, né? Acrescentar ali poder de processamento para dar conta desse recebimento. Outro caso muito comum é as Black Friday, né? Pega o auge ali dos dias, as lojas online precisam dar uma carga no seu sistema para não cair, não deixar de atender. A replicação, esconder que os recursos são replicados, né? Então você não é questão da localização e nem da mobilidade, é de você ter várias cópias do sistema, né, para poder atender em caso de falha ou até para ser mais ágil na resposta, né? Falei na aula passada, né, esses grandes sistemas principalmente pegam um Netflix. Netflix ele tem certamente um cache gigantesco aqui, réplicas aqui no Brasil, para que a gente não precise ir até a sua origem lá nos Estados Unidos para tornar mais rápido esse acesso. Então, isso deve ficar transparente se você está acessando uma réplica ou não.
Concorrências, quando é que o recurso pode estar sendo compartilhado de forma concorrente com outros usuários. Isso é muito comum em banco de dados, né? Vocês estudaram transações ali em banco 1, banco 2, não sei. Dois usuários, quando eles compartilham ali um mesmo... concorrem, perdão, não compartilham, mas concorrem por um mesmo ponto ali em uma tabela do banco de dados. O sistema deve controlar isso, não é? Sem comprometer como é que dizer, dos dados. Agora, a integridade dos dados, né? Sem comprometer a integridade e sendo transparente também para o usuário que aquilo está ocorrendo naquele momento. Consistência aqui da palavra. Então, isso é algo que se deve ter bastante cuidado, né? Algo que... situações que às vezes até se pega a estar comprando algum produto ali disputado, só tem 1, 2 itens e várias pessoas concorrendo a eles. Então, um sistema desse deve ter bastante cuidado de acabar não vendendo o produto que ele não consiga dar conta por uma falha dar conta de entregar por uma falha no sistema. E por último, a última transparência, o último tipo de transparência é as falhas, né? Que esse aí sim, não que os outros sejam mais ou menos, mas a falha eu acho que é um dos mais comuns e o que a gente vê mais reforçando de que no sistema distribuído, né, dependendo aí dos níveis de falha, algumas às vezes, como a gente sabe, são inevitáveis, mas na grande parte você poupar o usuário de perceber que o teu sistema parou, caiu ou foi danificado em parte. Então, as réplicas utilizam nesse sentido, né? Você tem várias réplicas, caiu aqui no Brasil, redireciona para acessar nos Estados Unidos ou na Europa ou em outro lugar, na China, na Rússia, mas isso deve ser imperceptível para o usuário. Então esses daí são os tipos de transparência. Então vamos para a próxima... não, ainda dentro de transparência, perdão, ainda tem mais um slide. 2. É praticamente impossível prover um sistema distribuído completamente transparente, né? A gente sabe que isso aqui é teoria, são metas a ser alcançadas, umas coisas mais fáceis, outras nem tanto, mas são metas sempre a ser buscadas. Localização pode ser afetada pelo fuso horário, né? Então a gente quer deixar um sistema transparente, mas, por exemplo, a bolsa de valores, é imperceptível que cada um tem o seu horário de funcionamento. Então isso aí, dependendo do serviço que você quer acessar, você vai em determinado momento não ter essa disponibilidade. Então é uma característica do próprio sistema. Impossível de esconder a latência na transmissão pela internet, né? Então, de repente é um serviço que está fisicamente distante, você vai perceber a lentidão, né? Até porque a replicação, né, ter sistemas, servidores replicados exige um alto custo, então não é todo mundo que pode bancar isso, né? Então é possível, mas custa alto. Nem sempre será possível esconder as falhas. Tentar mascarar uma falha transitória pode reduzir a velocidade do sistema. Tentar por várias vezes acessar um serviço. Volto, por exemplo, ao declaração de imposto de renda. Eles, de fato, dão um belo upgrade ali, mas sempre é perceptível, né? Nunca passa, nossa, esse ano não senti nada. Não, acontece sim, e você pode adiar o prazo em meses. Sempre vai ter gente deixando para o final e sempre vai ser perceptível. Dificuldade em manter a consistência de todas as réplicas espelhadas, né? Na atualização de sistemas, alterações devem ser propagadas por todas as réplicas. Então, a partir do momento, imaginem mais uma vez, um Netflix, um Face, um Insta, né? Cito aí sempre grandes sistemas que estão sempre evoluindo e trazendo novidades. Então, você alterou alguma coisa no Netflix, corrigiu algum bug, colocou um novo serviço, né, até que isso seja replicado para todos os servidores ao longo do mundo, leva um tempo, né? Então, de repente você está acessando um servidor dos Estados Unidos está de uma forma, está acessando lá da China, ainda está em outra versão.
Então, dizer que isso vai acontecer de forma atômica, né, em todos os servidores, não é quase que fisicamente, pelo menos atualmente, impossível. Em alguns casos, é desejável que o usuário tenha ciência da localização. Em uma grande empresa, é preferível que o usuário saiba onde está a impressora de onde mandou o trabalho, para onde mandou o trabalho. Então, a transparência é uma característica interessante, mas às vezes é preciso que o usuário saiba dessa localização. Então, não dá para dizer que sempre vai ser aplicado. O custo pode ser muito alto, né? Falei agora há pouco, réplicas são uma solução muito interessante, né, para questão de disponibilidade, velocidade, mas não é todo mundo que pode bancar, nem todo mundo é um Google ou um Netflix da vida. E a complexidade do sistema pode crescer exponencialmente. Isso aí também já citei, e de fato é quase que óbvio, né? Se você tira um sistema que está aqui sob seu controle e começa a distribuir por N lugares e servidores e países, a gestão disso torna-se extremamente complexa. Agora sim, a abertura. Então temos como terceira meta de um sistema distribuído ser aberto. Né? O que viria a ser a abertura de um sistema? Permitir ser implementado de diferentes formas. Exemplos bem básicos e práticos. Computador pessoal, periféricos de diferentes fabricantes. A gente sabe que a gente pode comprar um computador de marca, que não necessariamente, pouco provavelmente vai vir com periféricos de todas as marcas. Ou a gente pode montar o nosso computador comprando as peças de forma separada. Placa-mãe, processador, HD, memória, fonte, gabinete. E mesmo assim a gente tem a garantia que vai funcionar. Por quanto tempo a gente não sabe, né? Mas a gente tem a garantia que vai funcionar. Por que a gente tem essa tranquilidade? Outro exemplo, a rede TCP/IP. Computadores com diferentes arquiteturas e sistemas operacionais conseguem interagir sem problema. Né? A rede TCP/IP ela já não é nenhuma jovem moça, já é uma adulta bem madura, estabilizada e funciona muito bem, né? Desde pequenos computadores ou pequenos dispositivos que sabem falar a sua língua, grandes servidores se conversam tranquilamente através da rede TCP/IP. Isso tudo graças a esses dois exemplos que só conseguem funcionar dessa forma porque eles são sistemas abertos. Eles possuem uma especificação, um detalhamento que permite que qualquer um que os implemente seguindo essa especificação, ele vai funcionar, né? Vai conseguir se integrar com outros sistemas de outros fabricantes, com outras arquiteturas, né? O IETF, International Engineering Task Force, ou algo do tipo, é um órgão já bem antigo, né? Deve ter indo aí para os seus 40 anos, e trabalha nessa padronização, né? São grandes empresas, grandes entidades, academia, que se juntaram, provavelmente funcionam nos Estados Unidos, mas estão unidas aí pela padronização desses sistemas, né? Por exemplo, quero implementar um cliente FTP, né? Não tem nenhum FTP que me atenda, eu quero fazer um meu, eu quero criar um negócio, um cliente de e-mail, um cliente ou um servidor. Enfim, eu vou e procuro lá no site do ETF e procuro essa especificação. Essa especificação ela sempre vem com o nome de RFC, Request for Comments. É isso? Vamos pesquisar um aqui. FTP RFC. Tá no site aqui. Tá, no caso aqui ele tem 959-354.
talvez seja um servidor do cliente ou uma atualização. Então esse RFC, Request for Comments, tem uma identificação e tem toda a especificação de que porta ele trabalha, como é que ele atende. Então, lendo detalhadamente aqui, né, quais são os comandos principais, você vai saber como funciona o FTP e pode implementar o seu. E o seu cliente FTP, por exemplo, se feito dessa forma, ele vai funcionar com qualquer servidor. Você vai se conectar a um servidor FTP e vai conseguir baixar arquivos. Então isso aqui é um sistema aberto e é disso que um sistema distribuído precisa ser. São sistemas que possuem a sua sintaxe semântica bem definida através de uma interface. Essa interface é geralmente conhecida como IDL, Interface Definition Language, ou linguagem de definição de interface. Essa IDL, essa especificação, essa interface, ela captura a sintaxe e a semântica captura a sintaxe. A semântica ela é dada através da programação. Você consegue especificar a sintaxe, né? A semântica tem que ser através realmente da linguagem natural, explicando o que o sistema faz. E aí a gente tem esses protocolos, esses padrões de comunicação entre aplicações, né, de serviços web, como o SOAP e o REST, que eu já falei que a gente vai ter um bom espaço na disciplina para trabalhar com eles, onde é bem definido como você fazer uma aplicação SOAP ou uma aplicação REST, seguindo a especificação, com a garantia de que o seu sistema vai ser possível ser integrado, ser interoperável, independente de linguagem ou arquitetura ou sistema operacional que você trabalha. Se adequadamente especificado, uma definição de interface permite duas implementações distintas. É isso aqui que eu acabei de falar. Essas especificações ela tem duas características principais. Elas devem ser completas, deve ter toda a informação necessária para a implementação. Né? Então imagina a implementação a especificação ali do FTP que eu acabei de mostrar. Se tem algum detalhe que não está ali informado, você acha que terminou a implementação, quando for testar não funciona. Claro que nem sempre é possível ou nem sempre fazem essa especificação 100% completa, tem algumas adaptações ou gambiarras que acabam sendo feitas ou percebidas. Mas a ideia é que seja empenhado o máximo de esforço para que essa especificação fique o mais completa possível. E ela deve ser neutra, né? Não descreve como deve ser a aparência da implementação. Isso aí vai ficar, obviamente, a critério do desenvolvedor. Essas características são essenciais para interoperabilidade e portabilidade. O que são essas duas coisas que às vezes confundem, né? Dois nomes bonitos que a gente não sabe às vezes o que é um que o outro, ou às vezes parece ser a mesma coisa. Eu esqueci de isso, que fica mais bonito. Interoperabilidade, garantia que duas implementações distintas de uma mesma interface de sistemas ou componentes de conjuntos ou componentes de fornecedores diferentes consigam trabalhar em conjunto. O exemplo, pente de memória, voltando ao computador, né? Eu quero ser memória RAM. Pessoal, estou bem desatualizado de hardware, né? Memória RAM existe, claro que existe. Eu quero ser um pente de memória RAM que consiga trabalhar, né, com tais tipos de placa-mãe para notebooks, né? Vai ter o documento em algum lugar que o fabricante ASUS de placa-mãe tem lá a especificação, né, de como tem que ser a memória RAM que trabalha para ele, ou sei lá se hoje ainda é independente do placa-mãe, vão funcionar todos. Mas é um exemplo. Então, eu, fabricante A, pego aquela especificação, crio a minha memória RAM, ponho para vender. Eu, fabricante B, também crio a minha implementação da minha memória, ponho para vender. E eu, cliente, vou numa loja, quero 2 pentes de memória para o meu notebook. Esse aqui. Tá, eu tenho, senhor. Do fabricante A, fabricante B, só tem uma de cada. Eu posso
Então, eu preciso de duas, quero levar as duas, será que vai funcionar assim? Teoricamente, sim. A gente sabe que às vezes isso aí dá alguns pepinos. Mas na teoria, devem ou deveriam funcionar sim. Isso é que é interoperabilidade. Você segue uma especificação, claro que tem fabricantes e fabricantes, né? Tem especificações e especificações, mas aqui a gente fala tudo na teoria do que deve ser, né? E sempre é possível buscar isso. Então, se duas implementações são distintas, mas de uma mesma interface, elas devem funcionar em conjunto. E o que é a portabilidade? Caracteriza até que ponto uma aplicação desenvolvida para um sistema distribuído A pode ser executada sem modificação em um sistema distribuído B, que implementa essa mesma interface de A. Então, eu defino um padrão, uma interface, uma especificação. A interface, já lembro de orientação objeto, né? Podemos seguir na orientação objeto, pego aquela classe e implemento uma interface. Está no meu sistema A. Portabilidade é ele ser portável, né? Eu levo ele para o sistema B, que usa essa mesma interface, e ele ainda deve funcionar. Então, isso é que é ser portável e é uma característica desejável para que o sistema operacional seja aberto. Além disso, um sistema distribuído aberto, ele deve ser extensível, né? Caracterizado por permitir a adição ou substituição de componentes sem afetar os já existentes, né? Trazemos de novo um exemplo de um hardware ou de um sistema operacional, onde eu posso retirar um componente ou acrescentar mais aqueles componentes e ele seguir funcionando. Trago um exemplo que é muito comum, é trocar o sistema de arquivos para um SO com uma certa facilidade. Então, eu preciso migrar todo o meu sistema para um outro sistema operacional e o que fazer com o meu sistema de arquivo. Eu devo ter essa possibilidade de fazer essa troca para que ele seja um bom sistema distribuído aberto. Para conseguir flexibilidade em sistemas distribuídos abertos, os componentes do sistema devem ser relativamente pequenos e de fácil substituição ou adaptação. Aí a gente entra numa celeuma que é assim, ou construir um sistema distribuído do zero, isso aí se torna mais fácil de atingir, ou adaptar, né, sistemas legados para que ele seja distribuído, o que é um tanto mais complexo. Sistemas mais antigos, eles tendem a ser monolíticos. O que são sistemas monolíticos? São sistemas fechados, sistemas que são completos por si só. É aquela caixa fechada, ele faz todo o processo do início ao fim. E isso não tem nada a ver com ser aberto, é o extremo oposto. Então, existe uma grande dificuldade de se fazer a migração desses sistemas monolíticos, né? Procurar na literatura, tem livros só para tratar. Tem um livro famoso da própria O'Reilly, que é uma editora grande da nossa área, né? Que ele trata exatamente disso, né? Como quebrar um sistema monolítico em microserviços. E aí tem uma série de problemas e você tem que estar repetindo o código para que ele consiga se integrar. Então, mas a proposta é que, né, principalmente aqui em termos de teoria, é que a gente pense o sistema desde o início. Claro que a gente não pode ignorar, né, os sistemas legados que de uma hora para outra surge a demanda que ele seja distribuído. Mas aí, como eu falei, é um outro problema. Mas retomando, né, e considerando o mundo ideal, onde a gente vai construir do zero, componentes devem ser buscados de tal forma que eles sejam pequenos e de fácil substituição ou adaptação, né? Então, o contrário de um sistema monolítico fechado, né, é esse sistema que seja na forma de componentes facilmente integrados. A separação das políticas dos mecanismos de um sistema ele garante maior flexibilidade, né? No mecanismo você define o que é o sistema, né? E a política
de como, o que vai ser feito. Trouxe o exemplo de um cache, né, que todo navegador web possui. A gente sabe muito bem o que é o cache, a gente sabe que todo navegador possui, né, que ele tem a sua grande utilidade ali de armazenar arquivos de sites que são acessados, as imagens, scripts, enfim, tudo que é trazido para o lado do cliente de uma página web. E aí a política vai definir como cada navegador implementa o seu cache, né? Que nível de configuração ele vai permitir que o usuário faça ou não. Então, geralmente, a gente só tem o poder, como usuário, de dizer, quero fazer cache, não quero, vou limitar o tamanho do cache ou não. Sendo que a gente poderia, da forma como foi especificado, dar bem mais flexibilidade para o usuário, né? Bem mais possibilidades de configuração. Né? Eu quero fazer cache de tais tipos de arquivo só até esse tamanho, o cache vai durar tanto tempo. Então, dessa forma, a gente tem a especificação de um sistema aberto, né? Que permite essa flexibilidade. Escalabilidade, né? A nossa quarta e última meta, né? Se a gente lembrar ali do começo do slide, nós temos as metas aqui. Acesso a recurso, o primeiro que a gente viu, né? A possibilidade de a gente acessar e distribuir facilmente os recursos, a transparência de omitir do usuário o que ele não precisa saber e a abertura que vimos por último. Agora, escalabilidade. Voltemos lá. Escalabilidade já dá uma ideia, né? E também é um dos pontos que a gente citou da importância dos sistemas distribuídos de serem escaláveis, né? Quando você traz um sistema para ele ter uma abrangência maior do que local, né? Seja regional ou internacional, mundial, ele tem que estar preparado para crescer. Quando você abre um sistema a esse ponto, certamente existe essa perspectiva de que o sistema cresça. E crescer está relacionado com ser escalável. Se a gente parte para os sistemas clássicos centralizados, eles não são nem um pouco escaláveis, né? Então, se eu pego, como tem o exemplo aí no slide, um servidor de arquivos centralizado. O aumento no número de usuários e recursos demandará maior poder de processamento, armazenamento e taxa de transferência para comunicação. Né? Isso aí vai demandar investimento, tá? Geralmente demanda, mas também vai ter o seu limite, né? Um hardware sozinho, por mais dinheiro que você invista, dependendo do quanto você precisa e quanto o sistema cresça, ele vai ter um limite e dali ele não vai passar. E aí você vai ter sérios problemas, você vai dizer, ó, meu sistema ele para por aqui, ele não cresce mais. Aí se o sistema ganha uma abrangência global, mundial ou internacional, aí a gente vai ter sérios problemas não só do hardware não atender, mas também da comunicação, da latência. Todas as requisições vão estar indo para o único servidor. Então, como a gente já falou, sistemas centralizados, né, foram muito bons, atenderam por um bom tempo. Hoje ainda, a gente não pode dizer que não existem sistemas centralizados, mas eles têm que ser muito pensados para entender, para ter a ciência de que ele tem uma limitação. Senão, a gente sim tem que pensar em sistemas já distribuídos. O sistema ele é de escalável se continuar efetivo mesmo diante de um aumento, seja no número de recursos ou no número de usuários. A escalabilidade a gente pode trabalhar com 3 diferentes níveis, 3 diferentes dimensões. Ela pode estar relacionada ao tamanho, né, como a gente estava vendo ali do centralizado, né, dele poder crescer, né, de forma natural, fácil, né, e sem comprometer o funcionamento do sistema, e aí crescer também em usuários e recursos. Dele poder crescer mais aí em termos de comunicação, que era o segundo gargalo ali do centralizado, né, de mesmo essa abrangência se tornar maior do que local, ele conseguir atender,
porque ele pode ser necessário só a escalabilidade de hardware, né? Ser o sistema local, mas que ele precisa crescer em hardware e ele pode ser distribuído ali localmente e ser suficiente. Mas muito possível que haja necessidade também do crescimento em termos geográficos, né? De expandir para um acesso maior do que o local. Então é uma outra dimensão. E a terceira dimensão, que aí está mais relacionada com a parte de gestão / segurança, que é a facilidade de gerenciar ou a distribuição desse gerenciamento. Não é quando você torna um sistema bastante distribuído, um sistema grande espalhado. Por último, eu coloquei aqui que infelizmente ser escalável muitas vezes implica em perda de desempenho. E isso é fato. Então, vamos atacar esses problemas, né? Essas três dimensões aqui de tamanho, dispersão geográfica e administração, para ver de que forma a gente pode atacar isso. Então, relacionado ao tamanho, para se ampliar o tamanho, há vários problemas a serem resolvidos. Em relação ao tamanho, se for preciso mais usuários e mais recursos, frequentemente a gente se depara com as limitações. Servidor único centralizado, dados centralizados e algoritmos centralizados. Então a gente tem o hardware, né, tem o software, ali seria o algoritmo, e o acesso aos dados. O servidor único centralizado, às vezes, ele tem uma balança ali, tem que ser equilibrado, porque tem alguns poréns, né? Serviço implementado como um servidor, executa uma marca específica, pode se tornar um gargalo. Ok, mas muitas vezes existe uma necessidade disso, né? Trago como exemplo o serviço bancário. O serviço, os dados dentro do sistema bancário, eles são esse nível máximo de segurança. Acho que fora isso, só partindo para a segurança nacional. Mas o bancário, você está lidando com dinheiro, né, de centenas, milhares de clientes e dados pessoais. Então, por questões de segurança, decide-se muitas vezes manter em um servidor único centralizado. Isso porque a partir do momento que você começa a distribuir, como a gente já falei e a gente vai ver bem mais adiante, quanto mais distribuído a gente perde em termos de segurança. O que o dados centralizados nos traz de problema? O armazenamento em si não é um grande problema, mas a quantidade de acesso a um banco de dados centralizado seria um gargalo, né? A gente sabe que um sistema, ele por si só, ele existe para processar dados, né? Não existe um sistema sem dados, né? A gente tem um algoritmo que a gente vai falar da forma que ele pode ser distribuído, mas esses algoritmos sempre vão estar acessando uma base de dados, né? Então isso aí acaba gerando um gargalo no sistema distribuído. Um exemplo, né, do nosso dia a dia, e que, né, não sou da área de redes, não sei em que ponto o estado da arte, né, estaria no desenvolvimento do DNS, mas já foi um grande problema e, né, entendo, me parece que funciona muito bem, mas que traz uma complexidade de funcionamento gigantesca, né? O serviço de resolução de nome. Ele mantém uma base de dados, né, que aí obviamente não pode ser centralizada, mas que, pensando como um sistema único, ela contém a localização de todos os computadores ou servidores, né, do mundo que estão conectados na internet. Então, se a gente pensa isso como uma base centralizada, que talvez no início tenha sido, ou com poucas réplicas, simplesmente a internet não funcionaria.
né? Pensar num DNS centralizado, nesse serviço centralizado, a internet não funcionaria recebendo ali, sei lá, se milhões ou bilhões de requisições por segundo. E por fim, um outro problema da escalabilidade na dimensão tamanho, né? Ou seja, pensar em crescer o nosso sistema, são os algoritmos centralizados, né? Falei também agora há pouco que pensar em um algoritmo centralizado, pensar em um algoritmo distribuído, né? Que funciona de forma paralela, isso traz bastante complexidade. Também, da mesma forma que falei agora há pouco, você pensar isso do zero é uma coisa, você transformar um sistema, um algoritmo que já existe, quebrar ele para funcionar distribuído, já é uma complexidade um tanto maior. Algoritmos centralizados também geram gargalo por ter que colher os dados para poder processá-lo. Então, por mais que o processamento dele atenda, em algum momento ele vai engasgar, porque ele vai estar acessando uma base centralizada. Então, aquilo ali, todo o conjunto ali vai se tornar um gargalo por si só. E então, por que descentralizados? Primeiro, no sistema distribuído, nenhuma máquina vai ter informação completa sobre o estado do sistema. Então, se ele está distribuído, não quer dizer que eles são réplicas exatamente iguais com o todo. Muito pelo contrário, né? A ideia de distribuir é justamente de quebrar ou dividir as tarefas. Então, aquele algoritmo ele vai trabalhar com aquela parte de dados. As máquinas tomam decisões tendo como base somente essas informações que ele tem localmente. Então, ele precisa, se os dados estão distribuídos, eles precisam também trabalhar de forma independente. A falha de uma máquina não arruína o algoritmo, né? Vai afetar especificamente aquela parte. E não há uma premissa quanto à existência de um relógio global. Essa questão de relógio, sincronização, também é um tema, é um dos grandes temas dos sistemas distribuídos, né? Eu acho que junto com tolerância à falha e segurança, são temas em plena discussão, em evolução. Mas o que se tem hoje de teoria, de estado da arte, né? De base teórica de sistemas distribuídos, é que é impossível sincronizar um relógio que não esteja numa rede local. Né? Você garantir relógios sincronizados nos sistemas distribuídos de forma mundial, a gente não tem como garantir isso. A escalabilidade geográfica, né? Então a gente atacou aqui a primeira dimensão da escalabilidade, que é o tamanho. Uma outra dimensão da escalabilidade é quando a gente pensa em dispersão geográfica, né? Não só crescer, mas também espalhar geograficamente. A ampliação de sistemas distribuídos existentes que foram projetados para redes locais se torna muito mais difícil, porque foram baseados em comunicação síncrona. A gente sabe que a velocidade de uma rede local é 1, e a velocidade de uma rede de 1 a 1, de uma rede mundial na internet, ela é outra. Né? Não só a velocidade, né? Principalmente ela. Eu nem sei dizer se principalmente, mas eu vou colocar as duas no mesmo patamar. Então, não só a velocidade, mas também a estabilidade, né? Você chegar a um ponto de a rede local caiu, é muito difícil. Mas a internet cair ou tá instável, ficar mais lenta, isso aí é muito mais comum. Quem joga, né? Eu não jogo, não mais, muito tempo, percebe muito mais. É evidente, né? Essa percepção, você tá jogando localmente. É tanto que, claro, hoje, né, e a tendência é que isso diminua. Né? Talvez isso aqui deixe de ser um problema. Talvez não, vai deixar de ser um problema no futuro. Mas ainda é, e no passado era muito maior. Né? É tanto que para se jogar em rede existiam as lan houses, que eu nem sei se existe ainda. Né? Porque era a única conexão ali entre várias máquinas, onde a comunicação era permitida por um sistema síncrono, né, interativo, como é o jogo.
Se pensar em jogar na internet com conexões de kbps era impossível. Hoje já funciona muito bem, né? Deve ter um gargalo ou outro, mas já funciona muito bem. A escalabilidade geográfica torna um problema em longa distância. Torna-se um problema em longa distância quando se tem um serviço centralizado, né? É como pensar um servidor de correio para todo o país, né? Então, digamos que eu aqui quero mandar um e-mail para minha sogra que mora ali no outro bairro, uma carta ou um e-mail mesmo. E ao invés de ir direto para ela ou ter um servidor que mais local, ele vai para um servidor que está centralizado em Brasília. Então vai lá para voltar para cá, o que não faz o menor sentido. Ok, então a dada escalabilidade geográfica, ela é mais tranquila no quesito teoria, né? Na prática ela é bem complicada, a gente vai ver algumas possíveis soluções, mas entender é fácil, né? Localmente ela funciona muito bem porque a comunicação é rápida, abriu para mundial ela se torna bem mais complexa porque não dá para pensar em um sistema síncrono, interativo, que você manda a resposta e quer ela de imediato, você não garantir um pleno funcionamento, mesmo com essa comunicação distante. Escalabilidade de domínios administrativos. Aqui a gente está voltado mais para questão de segurança, o que também se torna um tanto óbvio. Você gerir um sistema, né, dentro de uma empresa física local ali onde você consegue estar presencialmente acompanhando é uma coisa, né? Você gerir essa mesma segurança em um sistema que está espalhado geograficamente por todo o planeta se torna um tanto mais complexo, né? Por isso que a segurança e eu acho que sempre vai ser um grande pepino em termos de sistemas distribuídos. Técnicas para projetar sistemas distribuídos escaláveis. Então, a gente apresentou o que é a escalabilidade, né? Ampliar. A gente mostrou as suas diferentes dimensões, né? Crescer em recurso, crescer em inspeção, em crescer na parte da gestão e os seus problemas. Agora a gente apresenta algumas soluções ou algumas técnicas que são utilizadas para minimizar ou mitigar esses problemas. Na maioria dos casos, problemas de escalabilidade aparecem como problemas de desempenho causado por capacidade limitada de servidores e de rede. Então, isso é o primeiro gargalo: desempenho das máquinas e da comunicação. Então, tem basicamente 3 técnicas utilizadas para fazer a ampliação desses sistemas e que são comumente aplicadas, tá? São 3 técnicas muito comuns, né? E aí, às vezes parece que a coisa é muito óbvia, né? Mas em algum momento não foi. As 3 são ocultar latência inerente à comunicação. Esse aqui é um grande desafio. Distribuição, né? Eu acho que o maior desafio é os 3. E a distribuição e replicação envolve bastante investimento. Não que a primeira não requeira, né? Tudo vai requerer investimento. Mas a primeira muitas vezes requer repensar uma certa reestruturação do próprio sistema. Ocultar latência. Como assim ocultar? Enganar o cliente? Não necessariamente, mas pensar no máximo possível em interações em sistemas assíncronos. Por quê? Porque o sistema síncrono é aquele sistema de bate e volta. Você faz a requisição e espera a resposta naquele momento. Enquanto você não tem a resposta, você está parado, o teu sistema está parado, seja em usuário e aplicação, ou seja, uma comunicação entre aplicações. Com o usuário, geralmente a comunicação é interativa, né? Então, geralmente, questão do jogo, né? Você não vai
jogar. Até dá para fazer jogos assíncronos. Lá, um xadrez da vida, você joga e pode ficar esperando. Mas um jogo de primeira pessoa, jogo de tiro, você não vai atirar e ficar esperando. Não vai funcionar. Mas na maioria das vezes, as aplicações voltadas para usuário, né, usuário pessoa, requer essa interatividade, então requer a característica síncrona. Mas entre aplicações, aí realmente fica um pouco mais fácil de se pensar em comunicações assíncronas. Né? Então a comunicação síncrona está aqui um gráfico representando que o cliente ele só segue a execução depois que recebe a resposta do servidor. Então começa aqui o cliente, a linha de vida dele, ele faz a requisição para o servidor. Enquanto o servidor está processando aqui, o cliente está parado. Está passando o tempo, o cliente está parado, opa, processou, respondeu, chegou para o cliente, ele segue. Então, pensando em termos de comunicação, né, uma comunicação não tão eficiente, né, seja pela distância ou algum gargalo, né, pelo alto número, o cliente vai sentir bastante se isso aqui não for trabalhado. Já na comunicação assíncrona, não. Ele evita o bloqueio do cliente enquanto ele aguarda a resposta do servidor. Né? Então, o cliente ele segue a vida dele enquanto o servidor não manda resposta. Então, tá aqui a mesma coisa, começa o cliente, faz uma requisição, né? Aqui até essas figuras são do livro, tá? Então em inglês porque eu peguei do livro em inglês que aí eu consigo uma qualidade melhor. Então faz uma chamada de procedimento remoto, né? Tal do RPC que a gente vai ver, é um dos primeiros capítulos lá. O RPC é implementado em C, em outras linguagens, e o RMI no Java que a gente deve fazer alguma atividade. Então, aqui a gente pensa mais realmente de uma aplicação para outra, né? A comunicação entre aplicações. Faz a requisição, o servidor está processando, o cliente aqui, a aplicação, né, segue trabalhando, né, processando, enfim, realizando outras atividades. Quando o servidor termina, ele manda o resultado, interrompe o cliente, só está aqui tua resposta. Beleza? Então, segue a vida. A comunicação assíncrona, ela é uma forma de ocultar essa latência, né? Então, ele evita que o cliente perceba a demora da resposta no servidor. Seja uma demora pelo próprio processamento, mas principalmente devido à comunicação. Comunicação assíncrona não é adequada para aplicações iterativas, né? E o que eu falei agora há pouco, que no caso é a maior parte das aplicações voltada para o usuário final. Mover para o cliente a maior parte possível de tarefas de processamento reduz a carga no servidor. Então a ideia é, quando é voltada para o usuário final, ser humano, né, e não para serviço não voltado para uma outra aplicação, a ideia é que dentro do possível a gente traga parte da aplicação para o lado cliente, né, onde o processamento vai ser mais rápido e não depende aí da comunicação. Um exemplo básico é a validação de formulário para um cadastro em BD, né? Então, cadastro de formulário tem praticamente em todo o sistema, nem que seja um cadastro inicial. Então, se você tem um formulário, né, e a cada campo que você preenche, você manda para o servidor, inválido, manda de volta, preencher. Próximo, inválido, manda de volta. Não, agora está errado isso. Não validou o campo. Não, era obrigatório. Isso se torna muito maçante e pouco eficiente, pouco interessante para o cliente. É por isso que ao longo dos anos, hoje parece que está muito natural para a gente que grande parte dessa validação é feita no browser, né? No caso falando especificamente de formulários, mas no passado não, né? Claro, o JavaScript está aí desde o começo, mas no início tinha sérias limitações. Então, muita parte da validação era feita aos pedaços e fazendo requisição para o servidor. Né? Aí veio o Ajax, enfim, toda aquela história que eu acho que vocês já conhecem. Então,
parte, né, vejam que, ó, aqui a gente tem uma situação no ar, acabou, cortou aqui embaixo. Na figura a validação do formulário do lado do servidor, que a gente traz ela para o cliente. E isso em várias situações, né? É tanto que nesse sentido o papel dos navegadores, né, dos browsers, ele, e aí falando de aplicações web, eles cresceram enormemente ao longo dos anos, né? Vide aí essas aplicações que a gente citou, né, colaborativas, aplicações online que não existem, não é há tanto tempo assim, né? Um Google Docs da vida, funcionando basicamente tudo do lado cliente, né? Antes o papel do browser realmente ali era interpretar o HTML, montar, fazer uma carinha bonita e processamento era no servidor. E, né, acho que evoluímos a um nível que já está bem mais interessante, inclusive a usabilidade de aplicações web, né? Que era quando a gente comparava uma aplicação web com uma aplicação desktop, uma aplicação desktop tinha muito mais recursos. Hoje a aplicação desktop praticamente não, nem é desenvolvida mais. Então tá aqui a primeira técnica, a ocultação da latência, né? Então algumas possibilidades de fazer essa ocultação. Uma outra é a distribuição de responsabilidades. Então você dividir para conquistar, dividir um componente em diversas pequenas partes e espalhar pelo sistema, que é o caso do DNS, né? A gente entende a importância do DNS, entende o tamanho da carga que ele sofre. Então, o mais natural, que já funciona há muito tempo, é fazer essa divisão, né? Tem as terminações genéricas edu, gov, com, org, net, e também a divisão por países. Aí você tem as diversas zonas, onde você vai afunilando até chegar, né, no domínio mais interno de uma instituição, por exemplo. Então você tem aqui essas bolhas, esses círculos, essas elipses, né, tendo essa divisão, cada um com a sua responsabilidade, com aquele pedaço do domínio. Né? Por exemplo, aqui tem o linda.cs.yale.edu. Eu acho que é a universidade que o cara trabalha, o Tannenbaum. Então a gente vem aqui o edu, né, abaixo do edu tem o Yale e tem o eng. Então, no caso dele, o Yale passa para um outro bolha, para o CS, até chegar no linda. Então, dessa forma, você divide e não sobrecarrega um único serviço, um único servidor. Claro que isso aqui, como eu falei, demanda, né, tem todo o algoritmo e tal, mas demanda investimento. Da mesma forma que a replicação de componentes também. Os grandes problemas gerados pela escalabilidade e degradação do desempenho do sistema. Uma boa ideia é replicar componentes na forma de um sistema distribuído. Aumenta a disponibilidade em caso de falha, ajuda a equilibrar a carga dos componentes. A gente vem citando desde a aula passada, né, os grandes sistemas utilizados quase que por todo o planeta e de forma intensa, né? Até aqui trouxe de volta o Netflix. Então, Netflix, com todo o investimento que fosse, não iria dar conta com um gigantesco servidor lá, sei lá onde, nos Estados Unidos. Então, o que se faz? Pode dividir responsabilidade, ocultar latência, trazer alguma coisa para o lado do cliente. Mas no caso do Netflix, principalmente pelo fato de trabalhar com uma grande quantidade de dados, né, e aí requerer bastante do papel da comunicação, o que faz? Replica vários servidores ao longo do planeta. Não sei dizer se todo o país tem, se é o continente, não sei. É até uma coisa curiosa de saber, né? Mas, enfim, foge um pouco da minha praia. Mas eu imagino o tamanho da infraestrutura do Netflix com aquela base gigantesca de filmes e séries que eles possuem. A replicação
do componente, né, da mesma forma que o DNS, a partir que você divide a responsabilidade, o Netflix não, né? A responsabilidade ela vai estar sempre concentrada, sempre vão realizar a mesma atividade, né? Não se aplica a distribuição de responsabilidade. No caso do DNS sim, mas no caso do DNS também a replicação de componentes. A forma que os servidores fazem uso do cache é considerado um tipo de replicação, né? Então, é muito comum cada instituição, né, de média e grande porte ter o seu próprio serviço de DNS. Hoje muita gente utiliza o do próprio Google, né, devido também a esse crescimento da banda de internet, mas também é muito comum cada um ter o seu serviço de DNS, fazendo cache ali e acelerando a comunicação, acesso à internet. Para a primeira consulta, criei meu DNS, estou acessando lá uol.com.br, não vai achar aqui, vai navegando lá na espinha do DNS, achou, beleza. Mas aí já na segunda, o cache já vai estar ali, a minha resposta já vai funcionar bem mais rápido nos próximos acessos. Consulta subsequente vai buscar o cache. Dá para entender como um tipo de replicação, né, de componente, porque ela aqui funciona no sentido oposto, né? O cache ele acontece sob demanda e por decisão do cliente. O cliente diz se quer fazer cache ou não. É diferente quando a replicação é uma estratégia ou decisão do proprietário. Não, eu quero replicar meu serviço e necessariamente você vai utilizar aquilo. Mas não deixa de ser entendido o cache DNS como uma replicação. Opa! A cache replicação pode ter vários problemas de consistência, né? A gente tinha falado essa questão do replicar, né? De você ter as mesmas versões, porque a coisa não vai se dissipar instantaneamente. Lancei a nova versão, tá em todo mundo. Não é assim que funciona. Então, em sistemas críticos, né? Aí eu trago de novo bolsa de valores, que é muito dinâmico e sobe, desce centavos e dólares e bilhões. Então, a questão da replicação tem que ter bastante cuidado. Porque eu já não sei quanto tempo eu acho que... Bem, é conteúdo para, né, 2, 3 horas de aula. A gente tenta fazer de forma mais objetiva. Mas eu acho que o vídeo vai ficar na faixa de 1h30, um pouco mais, né? Vou me cuidando em relação a isso. Tentando ser mais objetivo, mas aqui é muito conteúdo. Muita fala, realmente. Temos um livrinho aqui, né? A gente não vai ver todo, mas é bastante coisa. Isso que eu estou enxugando. Vou delegar parte da leitura do capítulo para vocês. Na verdade, vai ser na forma de uma atividade e vou buscar fazer sempre isso. Primeiro, ou principalmente para justamente a aula não ficar tão extensa e tão carregada, maçante, com blá blá blá, né? Então, o resumo geral aqui, só para a gente fechar em 60 segundos. Compartilhamento de recurso é o principal fator motivador de sistemas distribuídos, né? Pensando em economia, né? Estão ali, tão conectados, por que não usar? A transparência permite esconder do usuário que o processamento de recursos estão distribuídos. Então, para o usuário final, a transparência é fundamental. Ele não pode, ele não precisa e ele não quer se preocupar com isso. Ser construído de forma modular e sobre uma base de especificações e padrões abertos, né? Torna mais fácil estender e substituir componentes, garante interoperabilidade e implementações de diferentes fabricantes. Então, seguir padrões abertos, a partir de especificações muito bem definidas, vai garantir sempre que o seu sistema seja interoperável, portável e todas aquelas características. Distribuição das responsabilidades e replicação dos componentes são propriedades para um sistema ser escalável, né? Deve garantir a consistência mesmo diante de concorrência. E redes de longa distância são diferentes das redes locais. Em todos as suas métricas, em todos os seus parâmetros. Segurança torna-se um problema maior, confiabilidade, consequentemente. A latência, não tenho dúvida. A heterogeneidade, né? Uma coisa é você ter a sua empresa, você dizer, não, eu quero toda máquina HP e etc e tal. E vai usar todo mundo Windows Vista. Beleza. Aí você abre para o mundo, tem Unix, tem Mac, tem mainframe. Meu Deus. Taxa de transferência e administração. Então,
Quer distribuir? Ótimo. É legal distribuir? Mas tem que encarar tudo isso. E uma vez que agora a gente já tem uma noção do todo, né? O que é sistemas distribuídos, eu acredito que vocês já tinham uma boa noção do que viria a ser. Talvez vocês não tivessem a noção da dimensão do problema e a complexidade e todos os desafios que tem que se enfrentar para ter um sistema distribuído bem definido e com vida longa, né? Para evitar tantos percalços. Agora, imagino que vocês tenham essa noção, e é exatamente com essa noção e com esses problemas que a gente vai trabalhar o resto da disciplina. Tá joia? Então, chega por hoje. Um grande abraço e até a próxima.